Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo André Almeida e hoje iremos falar sobre coletando as amostras dos alimentos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Coletando as amostras dos alimentos. Qual a importância da coleta das amostras? As amostras de alimentos e bebidas são super importantes para auxiliar nos esclarecimentos em caso de suspeita de DTA, pois através delas podemos investigar se realmente foi o alimento do estabelecimento ou se houve erro no processo de manipulação, ou o cliente comeu em outro local. Quais os locais devem fazer a coleta das amostras? Restaurante comercial, restaurante da escola, presídios, quiosques, lanchonetes, cozinhas industriais de empresa, creches, asilos e hospitais. Por quê, gente, é tão importante essas amostras? Quando eu, como cliente, vou em algum restaurante e como a comida de lá e passo mal, né? E eu for lá reclamar, o cliente com as amostras, ele pode fazer análise e provar que não foi através da alimentação dele. Ou pode até ter sido, né? Se houve uma falha no processo de como foi feita aquela alimentação, aí sim pode gerar um surto de DTA. Que DTA você já sabe, né? Doenças transmitidas por alimentos. Eu posso ter náuseas, dor de cabeça, vômitos, né? Mal-estar. Então, tudo isso pode ser causado por uma alimentação, que pode ter sido num restaurante, pode ter sido no restaurante da empresa que eu trabalho, pode ter sido numa pizzaria, pode ter sido numa lanchonete. Então, assim, todas as pessoas que trabalham com esse tipo de alimentação, que tem creches, que tem asilos, empresas de alimentação, cozinhas industriais, elas devem colher esse tipo de amostra, tanto das amostras das comidas como das bebidas. A RDC, ela não obriga as empresas a fazer a coleta das amostras, certo? Essa legislação não obriga. Então, o que é que a vigilância pede? Pode ser a vigilância da legislação estadual ou municipal. Então, cada pessoa no seu estado ou município vai buscar com a vigilância se aquilo ali é exigido. Então, eu como consultor de alimento, ou eu como técnica em nutrição, ou eu como nutricionista, não posso chegar no estabelecimento e exigir que o dono dele faça essa coleta de amostras. Primeiro eu tenho que me informar se a vigilância de onde eu estou atuando ela faz esse tipo de cobrança, certo? A de São Paulo, a CVS 5, ela cobra, entendeu? Então, assim, alguns locais já pegam essa portaria, né? E põe em prática, por segurança, por controle de qualidade interno mesmo do estabelecimento. Aí aqui eu fiz um textozinho, né? Que lembrando que a RDC 216 é uma legislação federal, ela não exige, mas as legislações que exigem são as estaduais e municipais de cada cidade, da cidade que você esteja atuando, ou que você esteja morando, ou que você seja o dono do estabelecimento e tem interesse de se resguardar desse tipo de reclamação, desse tipo de situação. E ter isso como um controle de qualidade interno da sua empresa, certo? Porque isso aí a gente se resguarda. Como a gente deve proceder para essas amostras, né? Como elas devem ser feitas diariamente? Elas devem ser colhidas, né? Através de todas as composições do horário do meu cardápio. Ou seja, tudo que eu servir, vamos supor, se eu tiver vários tipos de refeições, se eu servir de jejum, almoço, jantar, ceia, lanches, cada refeição dessa eu tenho que colher as amostras, né? Aí no de jejum eu tenho queijo, presuntos, eles foram manipulados porque eles são fatiados. Frutas que foram cortadas, tipo melancia, mamão, sucos que foram preparados, suco de laranja ou até mesmo suco de polpa.
A água mineral, a água potável, a água do bebedouro, é interessante que eu colha essas amostras e guarde, certo? Colha todos os horários, porque pode existir algum tipo de situação que aquela água pode estar contaminada, aquele bebedouro pode estar sujo. Então, isso são situações que podem contaminar os nossos alimentos e comprometer o nosso serviço de alimentação. Considerar que também, se eu compro produtos fora, tipo, eu tenho um evento, e aí eu não, no meu estabelecimento, eu não forneço salgados, mas eu compro de terceiros. Então é interessante que eu colha as amostras daquele salgado que eu comprei a terceiros, porque eu vou servir para um cliente, né? E o cliente pode passar a mão e ele vai cobrar a mim, porque ele fez o contrato do serviço comigo, né? Não, ele não quer saber de onde foi comprado aquele salgado. Ele quer saber que eu forneci, eu fechei um contrato com ele. Então é interessante sempre pedir a mais para poder a gente colher essa amostra e ter lá resguardadinha, né? Como a nossa segurança. Se eu trabalho em restaurante, buffets, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar que passe um terço da distribuição, ou seja, um terço dos meus clientes, para que eu venha colher essas amostras. É interessante também que eu ferva os meus utensílios ou borrife álcool a 70% para que eu venha sanitizá-los eles, né, para poder deixá-los mais seguros ainda. E outra observação, nunca, se eu tenho 3 tipos de arroz, arroz branco, arroz integral, arroz colorido, cada utensílio tem que estar nesse arroz. Eu não posso, com o mesmo utensílio, colher a amostra. Então, colher a amostra do arroz branco, arroz integral com o mesmo utensílio. Repetir, entendeu? Cada amostra, cada tipo de refeição, o seu tipo de utensílio. Porque isso evita uma contaminação cruzada, certo? Como proceder, né? Existem os saquinhos específicos para as amostras. Eu tenho até aqui, ó, para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver, mas ele é um saquinho específico para a coleta de amostras. Ele vem totalmente estéreo, ou seja, livre de contaminação. O que eu tenho que fazer é higienizar minhas mãos, né? Higienizar o utensílio que eu vou cortar o saquinho e poder colocar o alimento dentro, seja ele líquido, seja ele sólido, certo? Porque as águas, os sucos, sorvete, picolé, eu vou colher nesse saquinho. Lembrando que eu não vou colocar o picolé com papel dentro, não, certo? Nem se fosse sorvete de potinho individual, aqui dentro não. Eu tenho que tirar o produto de dentro e colocar aqui. Não pegar um picolé dentro, que passou por várias etapas, e colocar aqui dentro num saco estéreo. Com certeza ele vai estar contaminado. Mas antes de tudo, de eu colher essa amostra, eu tenho que preencher essa tajazinha com o nome do estabelecimento, eu vou colocar lá o nome da minha unidade, se for unidade de alimentação, se for o restaurante. O meu, eu estou dando como exemplo, né, o meu Instagram, BPF na prática. O alimento, arroz, a data, digamos, a data de hoje, a validade que a gente dá é de 3 dias. Então, se eu estou colhendo hoje, daqui a 72 horas é a validade dela, que também vai ser o dia do descarte. O horário e o responsável. É muito importante que seja preenchido o responsável, a pessoa responsável que está colhendo essa amostra. Certo, gente? Para que a gente venha ter controle de quem é, porque se houver um erro no processo, eu vou conseguir detectar quem foi a pessoa. Se foi um erro de utensílio sujo, um erro na higienização das mãos, então vou poder identificar aquele erro. E é importante que seja designado uma pessoa para estar coletando as amostras. Nem que seja, eu tenha um quadro com 10 pessoas. Cada mês eu delegue que uma pessoa faça, mas eu vou ter aquele controle, entendeu? Próximo passo. Aí eu tenho o saquinho aqui que eu estou demonstrando. Se vocês não conseguirem ver direito no vídeo, mas tem ele aqui no slide. O processo prático mesmo é fazer a higiene das mãos, conforme o procedimento operacional, que é o POP, né? A gente tem que fazer a higienização das mãos correta para que as nossas mãos fiquem livres de qualquer tipo de contaminação. É também recomendado higienizar o utensílio, que é a tesoura, que você vai cortar o saquinho, para que, se a tesoura estiver suja, você vai acabar contaminando o saquinho ao abri-lo, né?
Abrir o saco sem tocar internamente, né? A gente tem que ter esse cuidado de não tocar o saco internamente, assim, nas bordas, certo? Não soprar de forma alguma, porque a gente sabe que a nossa boca, a nossa saliva tem contaminação, então se eu sopro, eu vou estar contaminando o saquinho. Colocar como é que se diz? Utilizar o utensílio separado, como eu já falei. Se eu tiver 3 tipos de arroz, vão ser 3 tipos de utensílio. Se eu tiver feijão em caldo ou feijão batido, em caso de hospital, vai ser 2 tipos de utensílio. E colocar no mínimo 100 gramas, ou meio saquinho. Porque eu não vou estar pesando amostra por amostra. Então, no mínimo 100 gramas ou metade do saquinho. Por quê? Se eu colher pouco demais a amostra daquele alimento, talvez eu não consiga fazer a análise daquilo ali. E existem até laboratórios que nem aceitam, porque eu vou pesquisar vários tipos de bactéria, então aquilo ali vai ser dividido, entendeu? Então tem que ser no mínimo 100 gramas. Se eu coloco inferior àquilo ali, eu vou estar perdendo o meu saquinho, que é um custo, e perdendo o meu trabalho, ou seja, perda de tempo. Eu não vou estar coletando nada para me resguardar. Eu vou estar me enganando. Por isso que tem que ser muito orientado. A pessoa que for colher essa amostra, ela tem que ter consciência de quanto ela tem que tirar. Não é só um pedacinho daquilo ali, não. Às vezes, e eu recomendo sempre que tire a amostra antes do término mesmo. Porque às vezes você esquece, vai tirar no final, que já é um erro, e não sobra comida. E aí você vai tirar a amostra como, se não tem mais a comida? Então, a amostra é um item muito importante dentro das unidades de alimentação. E segurar o saco, né? Depois que eu coloco o produto dentro, eu tenho que segurar ele, tirar todo o ar e dar um nozinho para deixar ele bem vedado, para que não venha abrir, para que o líquido não venha escorrer, né? Que aí vai contaminar e perder, né? O próprio produto colhido. Aqui tem uma imagem para que vocês possam visualizar mais ou menos como é, mas eu vou dar uma parte prática para vocês verem. Pessoal, existe uma técnica para que a gente venha colher as amostras sem contaminar o saquinho. Eu já abri esse saquinho, certo? Então ele já está aberto, mas só relembrando, vocês têm que higienizar muito bem as mãos e higienizar também o utensílio, que é a tesoura que a gente utiliza para poder abrir o saquinho. E a técnica é essa aqui, ó. Vai abrindo devagarzinho, sempre para baixo, certo? Deixa ele bem aberto. Não toca nessa região aqui, não toca nas bordas para não contaminar. Após ele aberto, coloca o alimento dentro, colocou o alimento, puxa ele para baixo, todinho com cuidado, certo? Seja ele líquido ou sólido. Aí prende ele aqui, tira todo o ar, retira todo o ar e dá um nó, certo? Após dar um nó, verifica se a tarja ficou, né, aberta assim, livre com todas as informações que nós já preenchemos, no caso, que é o nome do estabelecimento, o nome do alimento, a data, o horário e o responsável. Veda bem direitinho. Após ele vedado e feito todas as coletas, a gente vai guardar, né? Ter cuidado para que não exista nenhum tipo de vazamento, porque se existir vazamento, nós vamos perder aquela amostra, certo? Então, essa é a técnica correta. E a forma de armazenar. Após eu coletar essas amostras, os itens frios, eles têm que ser colocados em temperatura de refrigeração. E os itens quentes, né, eu tenho que congelar, né? Mantê-los em 72 horas e depois fazer o descarte. Se eu for congelar, tem que ser abaixo de menos 18 graus, pode ser em câmara frigorífica, pode ser em freezer, pode ser em congelador. E os de refrigeração abaixo de 4 graus, que pode ser em geladeira, certo? E sempre está fazendo esse descarte, porque dependendo do local, existe um volume muito grande de amostras e a gente tem que estar fazendo esse controle, porque senão fica sem espaço e fica bagunçado. Existem empresas que elas usam formulários, usam planilhas para que tenha esse controle. 2 tipos de controle, para que o descarte seja feito no dia correto e que seja controlado se realmente está tirando todas as amostras por refeição, estão saindo todos os itens corretamente, que isso é importantíssimo, gente, porque às vezes
Deus me livre acontecer um surto dentro de uma unidade, né? E aí vai fazer toda a investigação, vem quem comeu, quem não comeu. Ah, fulano comeu um feijão tropeiro, comeu arroz, comeu churrasco, mas não comeu a sobremesa. Aí fulaninho já comeu de todos os itens. Então, assim, tem que fazer uma investigação de DTA e pegar todas as amostras daquele dia, daquele horário e levar para análise, né? Então, por isso que é tão importante, porque ela, a amostra ela serve como uma contraprova. Vai que eu chego no estabelecimento dizendo que eu passei mal por isso, porque comi ali e passei mal e não sei o que, não sei o que. Posso até fazer uma denúncia na vigilância e aquele estabelecimento ser notificado, não é? Se você não tem amostra, se você não tem como provar aquilo ali, você pode até ser fechar seu estabelecimento, dependendo do número de pessoas que forem, desculpe, acometidos pelas doenças transmitidas por alimentos, né? As famosas DTAs, porque é muito sério. Uma DTA, ela pode levar a pessoa à morte. Então, assim, existem vários tipos, né? E a gente tem que ter o maior cuidado. Mesmo a legislação não exigindo, eu sugiro sugiro como um conselho bom para o dono de um estabelecimento que ele colha essas amostras, que ele procure executar esse tipo de serviço, porque é importantíssimo para ele, certo? Espero que vocês gostem desse vídeo, desse tipo de conteúdo, que seja útil para vocês, certo? Se você gostou, deixa seu like. Se você gostar de algum assunto que seja da área de alimentação, pode colocar aqui no comentário para eu criar um vídeo sobre isso. Será um prazer para mim fazer isso. E qualquer dúvida, deixa também nos comentários para eu poder estar respondendo. E até o próximo vídeo.